Olá, tudo bem com vocês? Tudo bem comigo? Eu sou o professor Carlos, professor de matemática. E hoje, pessoal, a gente vai falar um pouco de grandezas e medidas. Então, olha só, eu vou passar alguns slides mostrando para que a gente relembre alguns passos, tá? Onde a gente vai falar de metros, quilogramas, tudo bem? Então, devemos prestar bem atenção porque, às vezes, a pessoa confunde, tá? E nos momentos mais complexos são as transformações. As transformações é que tem que ter cuidado. Mas no momento normal, em quilogramas, tá? Quilo, metro, essas coisas, quando for para trabalhar normal, não tem problema. Agora, quando for para transformar, aí sim, aí devemos prestar atenção. Tudo bem? Então vamos aos slides. Então observa aí. No primeiro momento, nós vamos falar medida de comprimento. Então, nesse primeiro momento, observem bem que eu deixei essa tabela, como vocês bem já conhecem. Então, ela é muito conhecida em situações. Quando a gente fala de comprimento, nós devemos observar que de quilômetro a milímetro, nós temos aí uma grande distância, tá? Porém, quando a gente trabalha por cima, como mostra a tabela, nós temos aí a multiplicação, tá? De quilômetro para hectômetro. A gente sempre vai multiplicando por 10, até chegar em milímetro. E quando é o inverso, a gente vem dividindo por 10. De milímetro, divide por 10, vai chegar em centímetro, e assim sucessivamente até chegar em quilômetro, tá? Então, olha aí, ó, perceba pela imagem que para uma convenção, tá? Para a direita é o mesmo que multiplicar por 10, quanto para a esquerda é dividir por 10. Então a gente já pode observar que não tem uma diferença, tá? Lembrando, por cima multiplica-se, por baixo voltando, dividindo. Tudo bem? Então observa que é fácil. Então vejamos aí. Dessa forma, podemos entender que para multiplicar por 10, basta deslocar a vírgula para a direita uma vez, sendo que a quantidade de zeros, tá? Um detalhe, sendo que a quantidade de zero sempre ele vai aumentando, tá bom? Se está em quilômetro, tem um. Cada vez que vai multiplicando, vai acrescentando um zero. Tudo bem? Então, olha aí. Já para dividir, basta deslocar a vírgula para a esquerda uma vez e a quantidade de zeros também vai no mesmo sentido. Então, se quisermos converter metros em milímetros, multiplicamos por 1000. Olha aí, ó. Como assim? Deixa eu voltar lá na tabela. Nós estamos aí no último, né? Que ele falou milímetros para metros. Então, olha aí o que é que eu vou ter que fazer. Sair dividindo até chegar em metros, certo? Então, vou dividir, ó, por 10, então tem o primeiro zero. Por mais 10, olha aí, eu vou ter o segundo zero. E por mais 10, eu vou chegar em metros. Então, eu vou ter 3 divisões, ou seja, ele vai ser o zero 3 vezes. Como ele disse lá, passar de metro para milímetro é multiplicar por 1000. Então, 10 vezes 10 vezes 10, tá? O mesmo que deslocar a vírgula 3 casas para a direita, tá? 1 metro tem 1000 milímetros. Se quisermos converter metros em quilômetros, temos que dividir por 1000. É no mesmo sentido, pessoal. Observa aí que nós vamos multiplicar sempre por 10, tá? Voltamos lá na situação. Observe aí que nós estamos em metros. Eu tenho que voltar para quilômetros. Então, observa que eu vou correr novamente, ó, para a esquerda. Decâmetro, hectômetro e quilômetro. Então, eu corri para a esquerda na divisão. Então, se são 3 casas, seriam 3 zeros. Então, a multiplicação é por 1000. Tudo bem? Então, observa aí, tá? Que 1 metro equivale a 0,001.
porque é divisão. Então, ele vai deslocando para a esquerda. Então, observe aí, a unidade de medidas padrão. Nós temos aí em metros. 1 quilômetro, 1000 metros. E assim sucessivamente, olha, o hectômetro. 100 metros, 1 decâmetro, 10 metros. 1 metro, normalmente. Decímetro, 0,1. Tá? 1 decímetro é 0,1 metro. 1 centímetro, 0,01 centímetro. 1 metro, perdão. E 1 milímetro, tá? É 0,001 metro. Então, pode observar aí que nós temos algumas diferenças. Agora, observe que nós vamos trabalhar medida de capacidade. Então, nesse primeiro momento aqui, ó, nós trabalhamos o quê? Quilômetros, certo? Nós estamos trabalhando com metros. De quilômetros a milímetro. Nesse outro, nós vamos trabalhar quilolitro, tá? Até mililitro. Ou seja, é no mesmo sentido, pessoal. Só que nós vamos observar aí uma mudançazinha mínima. Medida de capacidade tem e é muito importante no nosso cotidiano. A unidade padrão para essa grandeza é o litro, representado pela letra L. Então, observe aí. 1 quilolitro, tá? Ou seja, 1 quilo equivale a 1000 litros, certo? 1 hectolitro equivale a 100 litros. E assim sucessivamente até mililitro. 1 mililitro equivale a 0,001 litro. Como é que a gente sabe? Nós também temos a tabela. Então, nessa tabela, nós vamos observar toda a situação. Bem dizer, parecidíssima com a tabela de metros. Tudo bem? Então, é no mesmo sentido. Por cima, nós multiplicamos, aonde acrescentamos zeros. Por baixo, voltando, nós fazemos a divisão. Ou seja, aonde tiver o ponto pedido, a gente põe ele, acrescenta a vírgula e vai acrescentando os zeros até chegar à unidade que foi pedida. Então, olha aí. Vejamos aí. Medida de superfície de área. 1 km². 1 km² equivale a 1 milhão de metros quadrados, ou seja, 10 elevado a 6 em notação científica. 10 elevado a 6 metros quadrados. Mas aí você pergunta, de onde vem esse 10 elevado a 6? Pessoal, observa a quantidade de zeros que nós temos lá em 1 milhão, tá? Então, para a gente não ficar repetindo aquela quantidade enorme de zeros, nós colocamos a notação científica, que é o que está valendo. A quantidade de zeros, agrupamos tudo em um só, tá? E colocamos ele elevado. Então, aí fica fácil da gente observar. Tudo bem? Então, vamos lá. Observe aí, na medida, a mesma situação. Por cima multiplicando, por baixo dividindo. As tabelas sempre utilizam o mesmo sentido, pessoal. Tá? E aí nós vamos trabalhar quilômetros quadrados, tá? E milímetros quadrado também. Dá no mesmo. Quando você lembrar de 1 km², 1 milímetro quadrado é 1 milhão, só que de maneira inversa. Observa lá embaixo. Se lá em cima ele é positivo, lá embaixo ele é negativo. Aonde vai haver a mudança é no metro quadrado. Ele simplesmente é um neutro, ele só é aquele, ó, metros quadrados. Tudo bem? Ali é a mudança. Medida de tempo. Então, olha aí, essa é a parte boa. A unidade de medida de tempo é uma das mais importantes e utilizadas na física e também no nosso dia a dia. No Sistema Internacional de Medidas, o SI, a medida de tempo é o segundo, representado pela letra S. Dessa forma, em muitos casos, o aluno terá
que saber converter de horas para segundo, de minutos para segundo ou vice-versa. Então, olha aí, uma coisa simples, né? 1 hora é igual a 3.600 segundos. Olha aí como nesse primeiro momento está simples. 1 minuto equivale a 60 segundos. 1 hora, 60 minutos. Um dia, 24 horas. Então aí nós temos a tabela da conversão, certo? Então, por cima, nós temos a mesma situação, olha aí, ó. Não temos nada de diferente. Ou indo ou voltando. Tudo bem? Então as multiplicações são feitas do mesmo jeito. Pela imagem, percebemos que converter, tá, de horas para minutos ou horas para segundo e ao contrário, também basta multiplicar ou dividir por 60. Então observa que não tem para onde correr. Um exemplo simples, ó. Converter 3 horas para segundos. Como é que eu faria uma questão dessa? Olhando bem, o cara diz converter 3 horas para segundo. Como é que eu vou lembrar disso? Põe logo a mão na cabeça. Pensou de, tá complexo, eu não sei. Mas se prestar atenção, a gente só é lembrar do nosso dia a dia. A gente sempre olha no celular, no relógio, em qualquer canto. A gente vê sempre os ponteiros. Só é lembrar, pessoal. Numa hora de uma questão, numa prova do Enem, concurso, aonde você estiver, na questão, lembra que você usa essas medidas no dia a dia. Lembrou? Fácil. Tudo bem? Então, olha aí. 3 vezes 60 vezes 60, que é igual a 10.800. Então, aí não tem muito para onde correr. Aí a pessoa pergunta, mas 10.800 segundos? Da onde? Então, olha só. Nós estamos falando 3 horas em segundos, não é isso? 3 horas. 3. 1 minuto tem quantos segundos? 60. E o segundo? 60 também. Então a gente multiplica o 3 vezes os 60 do minuto vezes os 60 do segundo. Essa é a multiplicação fácil. Por isso que a resposta vai dar 10.800 segundos. Tudo bem? Da mesma forma, olha, eu quero multiplicar, converter 3 horas em minutos. Do mesmo jeito, 3 vezes 60, que é igual a 180 minutos. Aí você vai lá, agora eu quero fazer o inverso. Vamos converter aí 3.600 segundos para horas. Opa, tá fácil. Como é que a gente faz ali? Divisão, pessoal. É só a divisão, tá? Não tem para onde correr. É dividir por 60. Nesse caso aí. Vamos aí a uma questão simples e fácil. Uma questão comentada que está no livro do primeiro ano, a Prova Enem, página 38. A Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo testou em 2013 novos radares que permitem o cálculo de velocidade média desenvolvida por um veículo em um trecho da via. Olha aí, nós temos aí o desenho representando 2 radares, porém a distância entre eles. Tudo bem? Então vamos lá. As medidas de velocidade deixariam de ocorrer de maneira instantânea ao se passar pelo radar e seriam feitas a partir da velocidade média no trecho, considerando o tempo gasto no percurso entre um radar e outro. Aí, olha só, nós temos aí 2 carros e 2 radares. É como se você passasse numa estrada, você passa numa certa distância num radar, a tantos metros à frente em outro radar. Tudo bem? Então a questão está direcionada a isso. Então,
No momento que você passa, a tantos metros ou quilômetro, você passa no outro. Então, a questão se direciona nesse sentido, ó. Olha aí. Então, vamos lá. Quando ele fala do tempo gasto, né? Sabe-se que a velocidade média é calculada como sendo a razão entre a distância percorrida e o tempo gasto para percorrê-la. O teste realizado mostrou que o tempo que permite uma condução segura de deslocamento no percurso entre os dois radares deveria ser de, no mínimo, 1 minuto e 24 segundos. Com isso, a companhia de trânsito precisa instalar uma placa antes do primeiro radar, informando a velocidade média, tá? Máxima permitida nesse trecho da via. O valor a ser exibido na placa deve ser maior possível entre os que atendem às condições, tá? De condição segura observadas. Observe aí que nós temos aí a informação de onde foi tirada a questão. A placa de sinalização que informa a velocidade que atende a essas condições é... Qual é a placa aí? A placa de 25 km por hora, 69 km por hora, 90 km por hora, 102, 110 km por hora. Então aí a placa ela vai direcionar o limite de velocidade naquele percurso onde estavam os carros. Tudo bem? Então vamos mostrar para vocês, eu vou mostrar agora, como a questão ela é simples de ser resolvida, de ser entendida. Então vamos lá. Observe aí. Para começar, a gente vai usar uma regra de 3. Tudo bem? Então ela é uma das maneiras mais simples de ser entendida. Mas observe que na questão eu deixei ela um pouco escrita para vocês, para que vocês tenham um entendimento mais fácil. Às vezes a gente fala, o aluno fica pensando, mas vamos dar uma olhada aí. Essa questão pressupõe a convenção de medidas de comprimento e tempo para o cálculo da velocidade média. O primeiro passo é converter o tempo que foi dado em minutos e segundos para a hora. O tempo mínimo para percorrer o trecho de 2,1 quilômetros deve ser de 1 minuto e 24 segundos, ou seja, 84 segundos. Sabemos que 1 hora equivale o quê? 60 minutos. E 1 minuto equivale a 60 segundos. Assim fica fácil, né, pessoal? 1 hora equivale a quanto? 3.600 segundos. E aí a gente usa uma regra de 3 simples. 1 hora está para 3.600 segundos. E x vai estar para quanto? 84 segundos, que é o que a gente observou no primeiro momento. X é igual. Como a gente tem a multiplicação aqui, ó, dos extremos. X é 3.600x e 1 vezes 84. Então nós temos aí, ó, x é igual. Fui direto para a divisão. 84 vezes 1 dividido para 3.600. Ou seja, é mais fácil nesse caso aí a gente fazer uma simplificação, certo? Então aí, fazendo a simplificação, o que deu? 7 sobre 300. Dessa maneira, 84 segundos corresponde a 7 sobre 300 horas. Mas aí a gente sabe que não existe. Olhando assim, a gente sabe que não existe, não é isso? Mas temos sempre que lembrar a transformação. Então vamos lá. A velocidade média em quilômetros por hora é dada pela razão entre a distância percorrida em quilômetro e o tempo gasto para percorrê-la em hora. Então olha aí, a velocidade média, que esse mzinho é média, tudo bem, pessoal? Então vai ficar 2,1, porque é o que mostrava na questão, sobre a resposta que a gente encontrou, 7 sobre 300.
Então, nós vamos ter aí, velocidade média é igual o primeiro sobre o inverso do segundo, ou seja, 2,1 vezes 300 sobre 7. Nós vamos inverter, tudo bem? Então, nossa velocidade média aí é de 90 km por hora. Nesse caso aí, a nossa alternativa correta é a letra C. Então, olha só, pessoal, como a gente viu as transformações, nós temos sempre que lembrar das tabelas. É ela que faz com que a gente entenda. Tudo bem? Então, não tem muita coisa. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Para rever essa aula, acesse a plataforma Eduque e até a próxima aula.